Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Alexandre Bazan, formado em História, Geografia, Pedagogo, Podcaster, YouTuber e professor. Olá, meus nobres! Aqui nesse primeiro vídeo de 2023, eu venho indicar para vocês um filme muito bom, que é A Mulher Rei, estreado aí pela Viola Davis, que logo mais deve estar despontando em algum serviço de streaming aí. Eu vou falar primeiro assim rapidamente sobre o filme como um filme, tá? Como um meio de entretenimento, e depois vou tecer algumas questões historiográficas aqui com vocês para variar. Então, assim, como filme, é um filme muito bom, um filme muito divertido, no sentido de bem montado. Ele tem uma paleta de cores que remete muito à África, já é bem usado no cinema, que é a paleta mais vermelhada. Ele tem umas cenas de luta muito boa, embora não tenha uma violência muito explícita, né? Se eu não me engano, a faixa etária recomendada aí é 13 anos. Ainda assim que o filme se trate de escravidão, se trate de violência, de luta, de batalha, ele não tem nada muito explícito assim, ele deixa muitas coisas subentendidas, tá? A Viola Davis está excelente no papel, né? Como a Nanisca, a general aí das mulheres guerreiras de Daomé. Viola Davis aí que tem quase 60 anos já, e tá aí lutando, virando peroleta aí, e passando a faca em geral no filme, tá? Ela tá, como atriz, tá excelente no papel pra variar, né? Viola Davis aí é uma atriz já de renome. O filme também é muito legal no sentido da sua própria montagem. O rei de Daomé é interpretado por John Boyega, né? Ele fez aí, acho que mais recente, o pessoal vai lembrar dele do Star Wars, dessa última trilogia, mais ou menos. Enfim, os personagens, os atores, a montagem total do filme é muito boa. Como um filme de ação, como um filme de drama histórico, ele é muito bom, ele interte, ele cumpre o seu papel, ele serve o seu propósito, né? Ele não é um filme documental, embora seja baseado realmente em fatos reais. E aí que dá um gancho para outra discussão, né? Vamos pegar a parte que o pessoal chama de chata. Lá vem os professor chato. Assim, como toda obra cinematográfica, mesmo as próprias documentais, tem lá a sua visão, tem lá a sua própria a vontade, o interesse de quem está montando o filme, quem está dirigindo o filme, quem está patrocinando o filme. Isso acontece com vários filmes que se propõem a retratar um fato histórico, né? Desde o Gladiador, desde os 300, desde inúmeros outros filmes de Troia, etc, etc, etc. Que se tratam de representar eventos históricos. Esse filme não foge muito à regra, tá? Vou elencar alguns pontos positivos aqui que são muito pertinentes. Primeiro, é um filme recente, agora de 2021, 2022, perdão, né? Mas saiu, se não me engano, outubro, novembro, bem recente. E é um filme que você pode usar muito bem alguns recortes dele para usar em sala de aula, principalmente nas aulas sobre África. A gente não tem tantos materiais recentes, agora está começando né, essa versão de filmes que retratam a etnia negra ou mesmo os africanos de maneira muito mais respeitosa do que era tratado antigamente. Então dá para fazer alguns recortes aí bem interessantes. Alguns recortes que a gente pode fazer é um filme novo, recente. Então assim, ele tem um corte moderno, ele tem uma imagem moderna, ele é diferente nesse sentido. Ele é ágil, ele não é truncado. Tem uns sistemas lá de cultura na cultura de Daomé, que hoje seria o reino de Benin, né? O atual reino de Benin. Que eles trabalham com conchas, né? É como se fosse a moeda de troca deles foram conchas. Então você consegue ver, até na protagonista, que ela tem várias conchas assim, meio que costuradas na roupa, da roupa barra vestimenta, barra armadura, né? Leve dela. Aparentemente, ela faz parte de uma elite. Porque não é todo mundo que tem como se fosse pedras preciosas costuradas na roupa. Então, você percebe que ela tem uma elite. Conchas, búzios, nzimbo. Muito mais do que uma moeda. São definitivamente um dos símbolos da cultura africana mais conhecidos. Foram usados como moeda, mas não só, detinham um simbolismo religioso e cultural. Isso não é dito no filme, mas é mostrado de forma superficial ali. Você vê também bem no início do filme, como ela tá entrando na cidade de Daomé, tem uns comerciantes ali, né? Eles estão contando as conchas, como se conta moedas. Então você consegue pegar sutilmente algumas coisinhas ali, né? E usar esse recorte em sala de aula quando for falar de regiões africanas, principalmente do Benin ali, naquela região ali. O que mais? Essas mulheres guerreiras, tá? Ali de Daomé, que são as Agoge ou Aozi, dependendo da pronúncia, realmente existiram ali entre os séculos 17, 18 até 19. Como eu já vou chegar nesse ponto, o filme não representa como deveria ser, como era de fato, né? Mas essas mulheres,
eram chamados de até mesmo de Amazonas, né, de Daomé, que remete às Amazonas gregas e lendárias Amazonas gregas. E que recentemente elas inspiraram as Dora Milaje do filme aí do Pantera Negra e o recente Wakanda Forever. Então aquelas mulheres guerreiras lá de Wakanda, lá do filme da Marvel, são inspiradas nas mulheres guerreiras que realmente existiram de Daomé, que são essas mulheres aqui, e a Viola Davis interpreta a líder delas, tá? A Nanisca. Então, sim, só que não é igual o filme representa, tá? Elas lutam basicamente com lanças e facões. Também utilizavam isso. Mas muitas delas já utilizavam armas de fogo, né? Muitas vezes cedidas pelos portugueses aí. E aí vem outra questão. O filme também coloca aí o reino de Daomé contra o antagonismo aí contra o reino de Oió. O reino de Oió seria o grande vilão, né? O Obá ali, o general deles ali, o grande vilão aí do filme. O que não é bem assim, na verdade. O filme tenta retratar que o reino de Daomé é um reino que as Agoge lutam ali para libertar seu povo e tal, e não. O atual reino de Benin, que era o antigo reino de Daomé, era um dos maiores escravizadores da África. Então, assim, os papéis se invertem nesse filme, né? Muitas vezes o reino de Benin, o atual reino de Benin, vai invadir ali os reinos vizinhos, ali, incluindo o Oió, para surrupiar, sequestrar pessoas para vender para os portugueses como escravizados, tá? Então o filme inverte os papéis. Não é assim que foi historicamente correto, tá? Então tem essa diferença aí. Uma outra coisa que incomoda um pouco aparece lá um português, na verdade, e um brasileiro, né? Um mestiço, né? Quando apareceu esse mestiço, até que fosse o que vai ser chamado depois de Félix Xaxá, né? É um outro personagem bem comum aí da historiografia da África. Ele é bem famoso no reino de Benin, a família dele até hoje é bem famosa lá, detentora de bens e tal. Ele enriqueceu traficando escravos. Eu achei que esse brasileiro do filme fosse esse cara, mas não é. Não, ele só representou um interesse meio que romântico para uma dessas agoge aí, né? Do filme aí, tá? É um papel meio assim, meio irrelevante. Tanto quanto do português que aparece também. O português realmente fala português e o brasileiro fala um portunhol no filme, né? Sabe aqueles filmes estrangeiros quando você pega um estrangeiro falando português? Aquele português arrastado, meio espanholizado, meio estranho. Mas enfim. Então o que me incomoda no filme é essa romantizada que eles tentam dar. Dizer que as guerreiras aí de Daomé lutavam para libertar o seu povo, que não é verdade, tá? Até porque a África nessa região, nesse tempo, né? A África era totalmente patriarcal. Então as mulheres obedeciam o rei, né? E o rei era ele tinha grandes acordos aí com o comércio português de escravos. Então a grande parte do lucro mesmo de Daomé, que hoje é a República de Benin, era o comércio de escravizados, tá? Isso o filme não mostra, na verdade ele inverte os papéis. Isso me incomodou um pouco como historiador, tá? Então assim, é interessante, super válido mostrar esse filme em sala de aula, trechos do filme, logicamente, né? Recortes, mas ter lá, né? Esse tato historiográfico de, ó, não é bem assim, como qualquer filme que eu recorte que eu passo, que eu uso em meus slides, que eu uso na minha sala de aula, né? Tem que deixar isso claro, tá? Eles vão absorver isso como verdade absoluta, não é, tá? Assim, mas de qualquer forma, como filme, ele é muito importante porque ele retoma aí um protagonismo feminino, um protagonista da mulher negra, né? Então isso é muito importante nos dias de hoje. Só que ele meio que erra historiograficamente algumas coisas que são muito importantes. Mas é super válido. Então é um filme que tem recente. Deve estar apontando em alguma streaming logo logo. E fica a minha dica para você aí. Só aproveitando aqui, se você é professor, se você é estudante, se você se interessa por África, etc. Eu tenho muitos slides disponíveis sobre África. Inclusive está disponível lá um slide específico sobre o reino de Daomé, reino de Oió, né? Reino de Benin. Slides dinâmicos, slides totalmente diferentes que você já possa ter visto pela internet aí, tá? Então, se você tem interesse em adquirir e usar em sala de aula, se você é professor ou mesmo um curioso, um entusiasta em história, e a África não acha tanto conteúdo quanto gostaríamos de ter, eu tenho muitas coisas disponíveis aí. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aí os links aí na descrição desse vídeo. E me segue nas redes sociais, tenho outros trabalhos aí, você pode estar acompanhando meus trabalhos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, etc. Você pode estar contribuindo com esse canal, ajudando a manter esse vídeo no ar, ou adquirindo nossos infoprodutos aí, né? Tem conteúdo gamificado, tem slides para várias disciplinas diferentes, tem vários trabalhos interessantes, e compartilhando, curtindo e comentando esse vídeo também. Valeu? Vejo vocês no próximo. Valeu, um abraço, até mais.